Os mares e oceanos apresentam fonte de grandes mistérios para a maior parte das pessoas. As vastas águas do planeta têm dado origem a muitas histórias de piratas, monstros e, claro, ao sobrenatural. Há muitas histórias que podem ser encontradas ao longo dos anos, como a do Queen Mary, que é um grande navio assombrado, ou então o holandês voador, que gerou muitas de suas próprias histórias, até mesmo nos dias atuais. Portanto, para este vídeo, explorarei mais algumas histórias ligadas ao sobrenatural que ocorreram nestas vastas águas através do mundo. Espero que goste desse vídeo, assim como eu, e aproveite esse momento para relaxar no conforto de seu lar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Houve uma estranha história relatada na Filadélfia, Pensilvânia, em novembro de 1894. O capitão Joseph Sims, da escuna chamada Marabel, contou essa história depois que o navio chegou de Matanzas, Cuba. A bordo para essa viagem particular estava uma tripulação de 30 marinheiros, em sua grande maioria ingleses. No entanto, todos eram estranhos no porto da Filadélfia e desconhecidos para os marinheiros locais. Perguntas foram levantadas sobre suas identidades e a extensão de sua experiência como homens do mar. Porém, o capitão Sims admitiu que não havia como saber o valor deles até que tivesse enfrentado o alto mar. Mas ele os havia levado a bordo, porque todos se mostraram marinheiros dignos. Esta é a história que ele contou no porto, imediatamente após o Marabel ter chegado a Filadélfia. No entanto, quando abordado mais tarde por um repórter, ele deu outra versão. Depois que Marabel partiu de Filadélfia para Cuba em 20 de janeiro de 1894, o capitão Sims disse que rapidamente percebeu que um de seus tripulantes, um homem chamado Bilson, era visivelmente dependente de algo. Mais do que o habitual, mas de alguma forma ainda conseguia trabalhar junto com seus melhores homens. Independentemente de sua ética de trabalho, à medida que o tempo passava e a bebedeira continuava, o capitão chamou Bilson de lado e pediu a ele que pelo menos reduzisse seu consumo diário enquanto estivesse trabalhando. Ligeiramente envergonhado, o marinheiro respondeu educadamente e prometeu ao capitão que pararia completamente. Horas mais tarde, naquele mesmo dia, o marinheiro estava escalado para ficar de vigia. Já havia-se passado 2 horas da vigia de Bilson, quando o capitão ouviu um tremendo estrondo no convés. Sims correu para encontrar vários membros de sua tripulação segurando Bilson, o impedindo de se jogar ao mar. Na opinião de seus colegas de navio, Bilson estava sofrendo de delírio após quebrar sua promessa e intensificar o consumo de álcool mais do que o normal. Após uma luta que viu o enlouquecido Bilson dominar vários de seus companheiros, ele finalmente foi mobilizado, algemado e colocado no convés. Conforme a noite avançava, ele foi ouvido gritando por várias horas para ser liberado de suas amarras. Agora dizia-se que durante a noite, Bilson havia conseguido escapar e tentado novamente pular pela proa do navio. Essa era a história contada pelos marinheiros, que afirmavam tê-lo impedido, mas o que realmente aconteceu naquela noite nunca foi totalmente compreendido. Naquela segunda tentativa, Bilson acabou morrendo durante a luta, e seu delírio alcoólico foi o motivo de sua morte. Seu corpo foi envolto em lençóis e lançado no Atlântico Norte. 2 noites depois, um membro da tripulação do navio bateu na porta do capitão, exclamando que tinha acabado de ver Bilson na popa do barco, sentado em um monte de corda, olhando para o mar. O capitão Sims riu e disse ao homem que ele claramente tinha bebido, ou isso, ou ele estava sonhando. O marinheiro desesperado insistiu que o capitão o acompanhasse ao convés superior. Joseph Sims disse ao repórter da Filadélfia que o que viu o deixou perplexo. Ele disse que assim que subiu, viu claramente o marinheiro Bilson sentado com a cabeça erguida, olhando para o mar. Sims disse que o chamou, mas não obteve resposta. Então ele se aproximou, mas quando chegou lá, só havia um monte de cordas. A assombração, segundo Sims,
apareceu naquela noite e em todas as outras noites, na mesma hora, até o dia que ancoraram em Cuba. Na última noite, antes de chegarem a Matanzas, Bilson apareceu mais uma vez. Ele apontou para a cidade enquanto se aproximava, se levantou e calmamente caminhou para o lado de fora do Marabel. Ao chegar em Cuba, todos os membros da tripulação do navio partiram e se recusaram a embarcar nele novamente. O capitão não tinha escolha senão garantir o retorno seguro de Marabel a Filadélfia, mas para isso ele precisaria de uma nova tripulação, e claro, que fossem desavisados. Em 1934, a autora britânica Della Field entrou em contato com o jornal sediado em Devon, o Western Morning News, para contar que um velho amigo seu, membro da Expedição Ártica de 1876, a bordo do HMS Pandora, queria compartilhar uma história com eles. Uma história que raramente ele contara ao longo dos anos. Mas visto que aos 84 anos ele era o último membro sobrevivente da expedição, ele sentia que deveria ser registrado. Sr. Grant era seu nome. Ele era o fotógrafo da expedição e o membro mais jovem da tripulação. E esta é sua história. Em 1875, o governo britânico enviou 2 navios para o Ártico, HMS Alert e o HMS Discovery. Os navios partiram de Portsmouth em 29 de maio de 1875, na tentativa de alcançar o Polo Norte via Smith Sound. A missão falhou em uma única instância, pois eles encontraram a rota intransponível devido ao gelo, forçando ambos os navios a retornar. Enquanto isso, outro navio, HMS Pandora, que mais tarde seria conhecido como SS Janet, estava em sua própria missão para encontrar os restos mortais de Sir John Franklin, um oficial da Marinha Real, cujo navio ficou preso no gelo em 1845, na ilha King William, Canadá. A missão Pandora de encontrar John Franklin, que se bem sucedida carregava uma recompensa de 20 mil euros, foi uma das muitas tentativas de busca de uma década, que incluía navios tanto da Grã-Bretanha quanto dos Estados Unidos. A tripulação do HMS Pandora, ansiosa para chegar em segurança à traiçoeira passagem do Noroeste, foi solicitada pelo governo britânico para tentar entrar em contato com o HMS Discovery e o HMS Alert, e ajudar os navios se possível. O proprietário do Pandora, Sir Allen Young, recebeu 4 mil euros para fazer um desvio. Pandora conseguiu chegar à Baía de Melville, na Groenlândia, antes de quase ser esmagada pelo gelo. Incapaz de avançar mais a norte, a tripulação navegou para a Ilha Disco. O governador da ilha recebeu os homens e eles tiveram permissão para desembarcar. No entanto, um médico e seu assistente permaneceram a bordo. Após alguns dias, eles estavam deixando a Ilha Disco e estavam a caminho de casa, rumando em direção ao Cabo Farewell, o ponto mais ao sul da Groenlândia. Nosso narrador, Sr. Grant, como mencionado, era fotógrafo oficial a bordo. Um pequeno espaço de armazenamento ao lado da sala de máquinas do navio foi transformado em um laboratório fotográfico para ele. Um duto de ventilação de ferro subia do laboratório fotográfico até o convés superior. Uma noite, o engenheiro do Pandora desceu para a sala de máquinas para pegar algumas ferramentas. Quando ele voltou, dizia estar em um estado temeroso, jurando que ouviria gritos de uma mulher vindo do laboratório fotográfico do Sr. Grant. "Bobagem!" exclamaram seus colegas da tripulação. Como o homem que alegou ter ouvido os gritos era parcialmente surdo, ele foi alvo de muitas piadas naquela noite. No dia seguinte, devido a ventos fortes, o progresso tornou-se extremamente lento enquanto se moviam em direção ao Cabo Farewell. Conforme a escuridão se aproximava mais uma vez, Grant estava na vigia noturna com um holandês chamado Coleman Baine, da meia-noite às 4. No final de seu turno, Grant e seu companheiro passaram pelo duto de ventilação e ouviram os gritos claros e agudos também de uma mulher.
que pareciam vir da sala de máquinas que também servia como laboratório fotográfico. Coleman logo exclamou que devia ser a mesma mulher o qual o engenheiro havia falado. Nenhum dos dois homens se aventurou a descer na sala de máquinas durante aquelas primeiras horas da manhã, mas quando o sol apareceu, o incidente foi relatado e um membro da tripulação foi enviado para investigar. Não havia sinais de vida naquela escura sala de máquinas, mas no extremo oposto da sala, escondido nas sombras, havia uma longa caixa de madeira selada e marcada como instrumento cirúrgico. A caixa, que nunca havia sido vista antes, foi trazida para o convés e aberta à força. Dentro dela estavam os restos desmembrados e parcialmente congelados de uma mulher. Sua cabeça, braços e pernas haviam sido cortados de forma limpa. Ninguém presente no convés sabia, ou pelo menos admitia saber, o que aqueles restos mortais estavam fazendo a bordo do Pandora. Perdidos por uma explicação e perplexos com a descoberta sangrenta, os homens organizaram às pressas um funeral e o corpo foi entregue às ondas. A partir desse momento, o Sr. Grant disse que os ventos mudaram e em pouco tempo o Pandora havia passado pela Groenlândia e começado a progredir rapidamente em direção ao seu destino, a Baía de Brant, na Irlanda, onde a tripulação eventualmente desembarcou em segurança. Então, qual foi a explicação para a mulher desmembrada encontrada no HMS Pandora? Bem, o jovem médico que disse que ficaria a bordo, na verdade recebeu 100 euros da Sociedade de Antropologia de Londres para trazer de volta os restos de uma mulher indígena da região ártica. Quando o resto da tripulação estava de folga do navio, o médico e seu assistente foram a um local de sepultamento na Ilha Disco. Como o solo estava congelado e muito duro para enterrá-la, eles tiveram que dividi-la em pedaços e colocar suas partes em uma caixa menor, rotulada como instrumento cirúrgico, e secretamente trazida a bordo do Pandora. O médico não revelou seu segredo até que tivesse voltado a Londres. Esse incidente peculiar ecoaria ao longo da história, com outros marinheiros em distintas missões, dizendo que ainda era possível ouvir os gritos daquela mulher nos corredores do Pandora. Construído em Dumbarton, Escócia, em 1865, o Duke of Atton, posteriormente conhecido como Carla Bauer, era um navio de 3 mastros que navegava frequentemente entre a Grã-Bretanha, a Austrália e os Estados Unidos. Em 1º de agosto de 1876, carregado com carvão, ele partiu do porto de Sydney com destino a São Francisco. A bordo do navio estava o ex-militar dos Estados Unidos, Tom Manning. Na noite de 17 de outubro, quando o Duke of Atton estava se aproximando de São Francisco, Tom Manning recebeu a tarefa de ficar de vigia entre as 8 às 22 horas. Por volta das 9h30, ele ouve um grito alto e um estrondo vindo da seção frontal do navio, conhecida como o Castelo de Proa. Alguns segundos depois, Tom Manning então veio incontrolavelmente, correndo pelo convés gritando. A tripulação seguiu para ajudá-lo, o levando rapidamente para o convés inferior. Não conseguiu entender nada do que ele falava, a não ser pelo nome Johnny, que ele ficava repetindo. Seus colegas de tripulação lhe deram uma dose de uísque, o qual ele aceitou prontamente, e depois de alguns minutos, ele começou a se acalmar. E relatou a experiência que lhe causara tamanha angústia. Enquanto estava de vigilância, ele foi perturbado por um rangido e um estrondo de madeira em direção à proa do navio. Quando ele se virou e olhou para o horizonte, estava escuro e uma leve névoa cobria parte de seus olhos. Mas quando a névoa passou, viu claramente uma figura escalando sobre a proa. O homem, que parecia ter vindo do próprio mar, pisou então no convés e acenou para Tom se aproximar. Ele então deu um passo para frente, olhou nos olhos de Manning e disse: "Adeus, Tom, não nos veremos novamente." Para o horror de Manning, ele reconheceu o homem como seu irmão John,
que então se virou, caminhou silenciosamente até a borda do navio e caiu. Aparentemente no oceano, mas sem fazer som algum. Tom então se virou, saindo correndo do castelo de proa, e correu em direção à popa, onde seus amigos da tripulação o encontraram. 2 dias depois, em 19 de agosto, o Duke of Aton ancorou no porto de São Francisco, às 9h30 da manhã. Assim que ancorou, Manning pediu uma breve licença do navio, que foi-lhe concedida sem hesitação. Tom Manning tinha um irmão chamado John, que não via há cerca de 5 anos. John Manning administrava uma pensão para marinheiros perto da rua Jackson, em São Francisco. Após sua traumática experiência 2 noites antes, e absolutamente convencido de que ele havia visto a aparição de seu irmão distante no mar, Tom estava desesperado para entrar em contato. Não tendo a mínima ideia da condição de seu irmão anteriormente, mas agora certo de que ele estava gravemente doente, ou algo do tipo. Ele então se aproximou da porta da frente da casa de seu irmão, com muita apreensão e com um coração pesado. A esposa de seu irmão atendeu a porta, e como se o estivesse esperando, disse: "Oh, Tom, você chegou tarde. John morreu há 2 noites atrás." O farol de Standard Rock, de 24 metros, começou a operar em 1882 e está localizado a 28 milhas a sudoeste de Grand Township, Michigan. Na primavera de 1993, vários membros da Guarda Costeira foram designados para a tarefa de repintar e restaurar parte do farol. Um homem chamado Jeff, membro da Guarda Costeira, conta sua experiência. Ele descreveu a abordagem ao farol como calma. A equipe estava animada e não havia nada com que se preocupar. No entanto, à medida que se aproximavam, o clima se deteriorou rapidamente. Os ventos eram tão fortes que eles tiveram que soltar a âncora e esperar que eles diminuíssem. Segundo Jeff, levou quase 2 dias até que eles pudessem desembarcar com segurança em seu pequeno barco. Assim que o fizeram, a equipe não perdeu tempo em começar a trabalhar. Após algumas horas, porém, o clima mudou novamente. Jeff e sua equipe trabalharam o mais rápido possível, mas decidiram que para terminar o trabalho precisariam aguardar o clima melhorar. Sendo assim, teriam que passar a noite no farol. Em determinado momento no início daquela noite, Jeff e outro membro da guarda costeira chamado Jerry fizeram uma pausa em suas tarefas e começaram a discutir sobre o incêndio que ocorreu no farol em 1961, ferindo 3 pessoas e matando uma. Talvez em uma tentativa de amenizar o clima, Jerry abriu a porta para a escada que levava ao nível inferior do farol. Os homens sabiam que não havia ninguém lá embaixo, mas mesmo assim, Jerry gritou brincando para o vazio escuro: "Ei, vamos comer algo, você quer alguma coisa?" A tentativa de humor teve o efeito oposto. Porque assim que essas palavras foram ditas, ruídos altos puderam ser ouvidos vindo do nível inferior, além das raspagens e batidas na escada. Mas o mais arrepiante de tudo era que os homens podiam ouvir passos nos degraus. Jeffrey e Jerry correram escada acima até o nível principal, onde, na tentativa de acalmar os nervos, comeram algo e contaram sua história ao resto da equipe, que em grande parte respondeu com risadas. O trabalho no farol foi retomado e o mantiveram até as 23 horas, quando um dos homens sugeriu descer para o nível inferior, apenas para, nas palavras de Jeff, ver o que aconteceria. Jeff não estava muito disposto, mas admitiu ter seguido adiante com isso porque não queria ser considerado covarde. Então, ao soar da meia-noite, 5 membros da guarda costeira desceram a escadaria escura e gritaram uma saudação para o que quer que estivesse lá embaixo. De repente, Jeff teve ciência de algo naquele frio e escuro porão. Uma presença invisível, talvez, ele declarou mais tarde. Os meus pelos da nuca estavam arrepiados, juro que conseguia sentir algo se movendo ao nosso redor. Tenho certeza de que eu não era o único. Após alguns momentos dessa sensação estranha, a equipe decidiu sair do porão.
foi quando o som de travas e passos começaram novamente. Desta vez, não havia dúvida a mais ninguém de que algo estava subindo as escadas logo atrás deles. Todos correram para o nível principal e se afastaram da porta ainda aberta do porão. Jeff foi a última pessoa a sair de lá e afirmou que enquanto seguia, lançou um olhar rápido para a porta do porão, onde viu em suas palavras uma sombra sem forma definida, emergindo da entrada. Por volta das 3 da manhã, o grupo terminou o trabalho, e seguindo então para o nível superior do farol para descansar um pouco, mas não foi fácil. Segundo Jeff, durante o resto da noite, eles foram acordados por batidas nas paredes, passos e até gemidos distantes. Quando o sol nasceu, eles desceram as escadas novamente e descobriram que seus equipamentos estavam espalhados e uma lata de lixo havia sido virada e visivelmente amassada. Eles juntaram suas coisas rapidamente e partiram de lá, jurando nunca mais voltar. O ator irlandês William Tyrone Power, também conhecido apenas como Tyrone Power, esteve envolvido em 1841 em uma grande e misteriosa tragédia no mar. No início de março de 1841, houve uma tremenda tempestade no Atlântico Norte. Até 12 de março, os ventos e as chuvas haviam atingido a Inglaterra. Naquela noite, as chuvas caíram intensamente sobre a capital. Na área de Blackheath, em Londres, ficava a casa de Benjamin Webster, o locatário do teatro da cidade e um grande amigo de Tyrone Power. Enquanto Webster dormia, seu mordomo foi despertado pela tempestade. Enquanto percorria os corredores até tarde na noite, ouviu uma voz clamando do lado de fora, e essa voz ele conhecia muito bem. Não havia dúvida em sua mente de que era do bom amigo de seu empregador, Tyrone Power, que chamava por Benjamin Webster pedindo para deixá-lo entrar. Mas quando Webster foi acordado pelo seu mordomo e desceu para investigar, não havia ninguém do lado de fora. Webster, incomodado por ser acordado tão tarde, repreendeu seu mordomo por ter sido enganado pelos sons da tempestade. No entanto, seu mordomo discordou que ele tivesse sido apenas enganado. Ele estava certo do que tinha ouvido. Webster explicou que não poderia ter sido seu bom amigo de qualquer maneira, pois ele estava em uma turnê nos Estados Unidos. Sendo assim, voltou para a cama e não pensou mais nisso. No entanto, ele estava parcialmente correto. Tyrone Power estava na América, mas sua turnê havia terminado recentemente e ele estava naquele exato momento a caminho da Inglaterra, a bordo do SS Presidente. O navio de passageiros tinha partido de Nova York para Liverpool em apenas sua terceira travessia transatlântica, em 11 de março. Havia preocupações sobre o SS Presidente. Na verdade, após sua última viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, ele teve que passar por reparos consideráveis depois que seu casco foi danificado. Diziam também que ele era instável e rolava excessivamente em ventos fortes. Para esta viagem, ele estava intencionalmente sobrecarregado de carga para compensar sua instabilidade. O que aconteceu com o SS Presidente depois que ele partiu de Nova York naquele dia ainda não é conhecido. E seu desaparecimento misterioso permaneceu nas notícias por vários meses em que se seguiram. Quando ele não chegou a Liverpool, houve muita preocupação no início. Naquela época, era comum os navios chegarem atrasados ao porto. E o Presidente era conhecido por ser um dos navios mais lentos no mar. Houve vários avistamentos relatados do SS Presidente em muitas localidades diferentes. Um capitão de navio afirmou tê-lo visto na costa da Irlanda, enquanto outros 2 avistamentos o colocaram na parte oeste do Atlântico Norte, entre Massachusetts e Nova Escócia. Porém, o capitão de um navio chamado Orpheus alega ter avistado o presidente às 3 horas em 5 de junho de 1841. O capitão Cole, deste navio a vapor, declarou que quando viu o SS Presidente pela última vez, ele estava subindo no topo de um mar tremendo, oscilando fortemente. Ele estava situado naquela parte perigosa do Oceano Atlântico,
bem onde a corrente do Golfo atinge as sondagens e onde as ondas sobem e descem como um prédio de 4 ou 5 andares. Ele acreditava que o presidente não resistiu a tal tempestade e afundou com todos a bordo antes do pôr do sol no dia 13, ou em menos de 24 horas depois que ele foi visto pela última vez, muito provavelmente na terrível noite de 12 de março de 1841. Nas semanas seguintes do desaparecimento do SS Presidente, a esposa de Tyrone Power recebeu uma carta, presumidamente do ator, afirmando que ele e todos os passageiros estavam seguros e que o navio estava passando por reparos em Portugal. Mais tarde, essa carta foi descoberta como sendo falsa. Uma garrafa foi encontrada posteriormente na costa da Irlanda, com um bilhete dentro, que dizia: "O presidente está afundando, que Deus nos ajude, Tyrone Power", que também foi descartada como sendo uma brincadeira de mau gosto. O SS Presidente nunca foi encontrado, e todos a bordo nunca mais foram vistos, levando consigo 139 passageiros e tripulantes. Isso nos leva de volta a Londres e à grande tempestade de 12 de março de 1841, onde o mordomo de Benjamin Webster alega ter ouvido seu grande amigo bater em sua porta a altas horas da noite. Depois de saber do desaparecimento do navio junto de seu amigo e toda a tripulação, certamente mais tarde acreditou que tinha sido ele que teria vindo se despedir, momentos depois de sua morte. Cruzeiros são emocionantes para algumas pessoas, um momento necessário de descanso, ou até mesmo uma aventura relaxante. O Carnival Conquest navega pelo Caribe, incluindo as Bahamas e Bermudas. Tem uma capacidade de tripulação de pouco mais de 1.100 e uma capacidade de passageiros de pouco menos de 3.000, com durações de cruzeiro variando de 2 a 9 dias. Com tantas pessoas passando pelo navio, não é surpresa que a morte possa ocorrer para alguns dos ocupantes. Embora não haja um número oficial para as mortes anuais de cruzeiros, algumas estimativas apontam que 200 pessoas morrem em todo o mundo durante um cruzeiro a cada ano. O Carnival Conquest já tem algumas mortes publicadas na mídia, incluindo um trabalhador que perdeu sua vida em um acidente infeliz, e um passageiro intoxicado que sofreu uma queda fatal. Com tantos casos acontecendo, não é surpreendente encontrar histórias de fantasmas mencionadas casualmente também. Uma dessas histórias é sobre uma mulher que alega ser surda. Ela estava se arrumando para o jantar a bordo do navio na cabine 6. Enquanto ela se olhava no espelho, ela ouviu uma voz dizer: "Você está linda essa noite." Claro que ela ficou chocada, principalmente porque o marido estava na varanda com a porta fechada. E ela descartou a TV, pois estava no canal do menu. Confusa com a situação, ela pensou que poderia ter ouvido alguém passando pelo corredor. No entanto, quando voltou sua atenção para o espelho, ela ouviu novamente. Muito aterrorizada, ela foi até seu marido na varanda e contou o que havia acontecido. Há outras histórias envolvendo casais sendo abordados no meio da noite. Em uma ocasião, uma figura de sobretudo empunhando algo que parecia uma arma foi vista ao pé de uma cama. Em pânico, o casal em questão ligou as luzes, apenas para descobrir que a figura havia desaparecido. Assim que a cabine havia se iluminado, eles encontraram a varanda e as portas do quarto trancadas por dentro, e não havia sinais de intruso em lugar nenhum. Outro casal relatou eventos estranhos com o mordomo do navio. Eles estavam desfrutando a companhia um do outro na última noite do cruzeiro, quando viram um mordomo de uniforme branco entrar no quarto, e em seguida, abrir e bater a porta do armário do cofre. Eles disseram que quando ligaram as luzes, o mordomo havia desaparecido novamente. A porta para a varanda estava trancada, e eles dizem que não poderia ter saído pela porta principal, porque a mesma estava bloqueada pela porta do armário. Quando explicaram sua experiência, eles disseram que não haviam tido nenhum problema no passado durante suas viagens. E ficaram felizes em deixar o navio no dia seguinte, quando o cruzeiro terminou.
Este próximo avistamento não vem da cabine ou do convés de um navio, mas sob a superfície do Mar do Caribe. Essa história foi originalmente registrada pelo jornalista Stephen Ware e apareceu na edição de Natal de 2007 do Toronto Sun. Ela conta a história de um evento envolvendo os barcos de mergulho pelo nome de Windancer, que em 2007 começou a oferecer viagens de mergulho de uma semana de Grenada para Béquia. O barco ofereceu experiências de mergulho diurno e noturno em águas raramente exploradas antes, abrangendo os recifes de corais, naufrágios e eventos de vulcão submarino. Em 2007, no início da temporada de inverno do Windancer, 11 passageiros e 10 tripulantes embarcaram no barco de 40 metros em Grenada, partindo para Béquia. A embarcação já tinha chegado e ancorado em seu destino, quando 11 mergulhadores ansiosos entraram na água para explorar suas profundezas. Quando retornaram ao cruzeiro, era comum os mergulhadores se reunirem, conversarem sobre o que viram e compararem suas anotações. Tartarugas marinhas, pequenos tubarões, enguias e lagostas eram frequentemente vistos na área e eram o principal assunto da conversa. Isso durou até que um mergulhador canadense perguntou ao resto do grupo se eles também tinham visto um outro mergulhador, que usava uma camiseta branca e um cilindro de mergulho. Ele acenou para mim, ele disse. A tripulação do navio imediatamente fez a contagem das cabeças. E não faltava ninguém, e ao repararem em todos, nenhum deles estava usando uma camiseta branca. Também não havia outros barcos à vista, nem tinha qualquer sinal de vida na ilha próxima. Nem mesmo o tempo foi capaz de resolver esse mistério do mergulhador desconhecido. Seria um dos mergulhadores presentes um truque de luz subaquática ou seria um espectro de um mergulhador já falecido? No sábado 5 de novembro de 1994, o jornal Aberdeen Express publicou um relato de uma suposta assombração na plataforma de petróleo Ninian Salt, no Mar Norte. A plataforma que fica a cerca de 80 milhas a leste das Ilhas Shetland. A testemunha era um pintor contratado da Glaswegian, chamado Bill McCluskey. Era verão de 1990, quando McCluskey recebeu uma cabine para 2 pessoas nos novos alojamentos. Após o ocupante anterior, um homem de Liverpool, ter optado por trocar de quarto. Bill McCluskey, que estava na casa dos 50 anos, foi para a cama depois de um longo dia de trabalho. Ele se deitou com os pés em direção à porta da cabine e as cortinas abertas para que tivesse uma visão clara da porta. Pouco tempo depois de pegar no sono, ele disse que despertou. Havia pouca luz, mas conseguiu ver claramente um homem e uma mulher parados em frente à porta, conversando de mãos dadas e parecendo preocupados com algo, mas nenhum som saía deles. Eles eram formas humanas sólidas, de meia-idade, cabelos prateados e vestidos com roupas no estilo dos anos 1920. Bill McCluskey disse que parecia que eles estavam vestidos para um iate de passeio. O homem estava usando calça cinza, um suéter e sapatos brancos. Já a mulher estava usando um casaco cinza listrado, algo parecido com um colete, e sapatos brancos. Bill disse que ela se parecia muito com a falecida Wallis Simpson, duquesa de Windsor. Ele não fez nenhuma tentativa de falar com eles, e até onde ele percebeu, era como se eles não o tivessem notado. Depois de observá-los pelo que acreditava cerca de 1 minuto, eles simplesmente desapareceram. Bill disse que as figuras pareciam concretas para ele, como uma forma física, o fazendo pensar que fossem pessoas reais que tivessem entrado na cabine. Então não se incomodou e logo depois adormeceu. Ele não contou sua história a ninguém da tripulação no dia seguinte, pois tinha certeza que teriam rido dele. Bill e outras pessoas que ouviram sua história acreditavam que o casal pertencia a um iate que desapareceu no mar cerca de 70 anos antes. Bill se manteve em silêncio por 2 anos, e somente quando o operador de rádio Dave Moxey, da plataforma Ninian Salt, a 3 milhas ao norte da plataforma sul, relatou um chamado de Mayday, na noite de 26 de setembro de 1992. Bill decidiu então contar a sua experiência.
A mensagem pôde ser entendida facilmente, mas foi descrita como distante e eletrônica. Um chamado foi feito a cada meia hora, pedindo que o chamador respondesse, mas não houve resposta. A guarda costeira de Shetland e os barcos de segurança da plataforma procuraram na área em busca de sinais de embarcação encalhada ou naufragada, mas nada foi encontrado. Bill McCluskey acreditava que o misterioso chamado de socorro era um chamado fantasmagórico do passado. A história estranha até chegou à publicação interna da empresa de petróleo, o Chevron Times. O autor e jornalista de Shetland, Jim Nicholson, entrevistado pela publicação, disse que estava mantendo a mente aberta em relação ao fato de o chamado de Mayday e a experiência de Bill serem sobrenaturais, mas explicou que muitos navios haviam afundado na área ao longo do último século. A origem da voz sintetizada estranha nunca foi confirmada, mas um oficial sênior da guarda costeira disse que era provável que tinha sido transmitida erroneamente por um equipamento de gravação no mar. No entanto, Bill disse que ainda acreditava que poderia ter sido uma voz do passado. Algo mais incomodou Bill sobre a experiência que teve naquela noite de verão de 1990. Por que o homem que ocupava a cabine antes dele a deixou? Será que ele também teve uma experiência assustadora como a dele? Na baía de Port Jackson, vestindo um traje de mergulho volumoso, ele estava lá para inspecionar alguns cabos subaquáticos, que haviam sido recentemente colocados perto da ponte da Baía de Sydney. Esse mergulhador estava sozinho, mas tinha contato de voz com a tripulação do barco acima. À medida que ele seguia lentamente ao longo dos cabos, sentiu a vibração inconfundível e pulsante de mais alguém caminhando sob o cabo. Imediatamente chamou o barco acima e perguntou quem havia se juntado a ele e o porquê. Mas lhe disseram que estava sozinho e não tinham enviado mais ninguém. Mas ele sentia que outro mergulhador estava lá embaixo com ele. Eric olhou para frente na água iluminada pelo sol e viu o que ele descreveu como a silhueta inconfundível e perfeita de um mergulhador com capacete, descendo do cabo e caminhando lentamente para o oeste. Ele também notou que não havia nenhuma nuvem de lama enquanto ele caminhava, e nem bolhas de ar conforme ele se movia. Quando Eric voltou à superfície e explicou o que tinha visto, todos riram e disseram que ele obviamente tinha ficado tempo demais lá embaixo. Mas ele sabia que se houvesse outro mergulhador na área, eles definitivamente precisariam de um barco. Mas Eric e sua equipe eram os únicos barcos visíveis naquele momento. O incidente ficou em sua mente e descartou todas as explicações lógicas. No dia seguinte, outro mergulhador teve uma experiência quase idêntica no mesmo local. Eric sugeriu em um documentário australiano de 1996 chamado The Ghost Files que a resposta pode estar nos anos 1920 e 1930. Vários homens perderam suas vidas durante a construção da ponte da Baía de Sydney. Um deles era um mergulhador de capacete. Houve um terceiro relato semelhante, dado por um mergulhador que afirma ter visto a mesma aparição no início dos anos 1990. Mas seja quem for, ainda está lá embaixo, e é mais um dos misteriosos segredos que o mar nos revela. Essa história foi contada ao Rotary Club, em Margate, Inglaterra, por um comandante em outubro de 1922. O comandante Lockyer relatou que enquanto servia em um barco de guerra muitos anos antes no Oceano Índico, sua principal missão era capturar piratas. O incidente a que ele se refere aconteceu em uma noite tranquila, enquanto ele estava de plantão. Era 3h30 da manhã, quando todos os homens a bordo do navio perceberam um forte som de batidas vindo de um lugar desconhecido na embarcação. Isso foi seguido por uma voz estranha e alta no vento, chamando o nome de Bill Galloway. Em seguida, soaram 9 batidas do sino do navio. Isso era incomum, porque como o comandante Locke explicou, todo bom marinheiro sabe que apenas 7 batidas do sino deveriam ser soadas. Após esses eventos estranhos, o comandante foi até o leme do navio, onde encontrou o timoneiro Bill Galloway em um estado de pânico absoluto.
O rosto e os membros de Gary estavam contorcidos por um medo avassalador. O comandante falou bruscamente com ele para tentar acalmá-lo, o que pareceu funcionar. Ele perguntou a ele o que estava acontecendo, mas Bill simplesmente disse que estava tudo bem e para não se preocupar. Ele deveria ter apenas adormecido e sonhado enquanto estava ao leme. Galloway terminou seu turno às 4 horas e, junto com o comandante e alguns membros da tripulação, se retirou para dormir. Quando o comandante acordou para o café da manhã algumas horas depois, descobriu que Bill Galloway havia morrido em sua cama. E era seu dever recolher os pertences do falecido. Dentro da caixa de Galloway, ele encontrou um pedaço de papel que parecia ser de uma carta. A única coisa legível no papel eram as palavras "and 9 bells" e 9 badaladas. Aqueles a bordo que tinham uma mente para o misticismo acreditavam que Gary havia enfrentado uma aparição naquela noite, que havia falado com ele e o levado a um medo paralisante. Mas aqueles com uma abordagem mais cética, como alguns membros do Rotary Club que estavam presentes quando a história foi contada, acreditavam que Gary havia sofrido um leve ataque cardíaco durante o turno, e, em seguida, um ataque mais severo que lhe tirou a vida. Uma explicação mais lógica, é claro, mas o que ninguém conseguiu explicar foram as vozes em alto e bom som que chamaram pelo nome de Bill Gary durante o estranho episódio.